Olá, olá pessoal. Chegamos a esse material, tá, nosso, tratando mesmo do desenvolvimento da Idade Média, mais precisamente dos argumentos e dos contextos de uma Baixa Idade Média, outro período fundamental aí no conhecimento medieval, tá? Esse conteúdo eu achei ele importante pra gente, porque, principalmente na aula de hoje, porque a partir dele a gente entende as transformações no que diz respeito à agricultura, vemos o desenvolvimento de uma burguesia, vemos a estruturação do espaço urbano dentro de moldes bem diferentes do que a gente já tinha discutido, sabe? Então, são muitas transformações que a gente começa a perceber a partir do século XI com as cruzadas e que vale muito a pena a gente estar se atentando aqui. Então, nessa aula de hoje a gente vai conversar mesmo, a gente vai dialogar sobre esse desenvolvimento do mundo medieval. É um material muito facinho, acredito que vocês vão entender ele de primeira, não tem muito mistério não, tá? Até as pessoas que não veem os vídeos, acompanham mais os slides, vão conseguir tirar isso de letra aqui, tá bem? Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Dentro da Europa, a partir do século XI ali, muitas transformações que vão acontecer vão ser bem evidenciadas. Por exemplo, antes, o sistema de plantação ele seguia um sistema bienal. Como assim? Você tinha dois territórios ali, em um ano de colheita, uma parte você usava para o plantio, na outra você deixava descansando ali daquele território. Se passa a usar uma estrutura de plantio trienal, então dava para você ter duas culturas ali diferentes e outra parte ficava em repouso. Assim o solo ele sempre estava com nutrientes e dava para você expandir o cultivo. Então esse sistema trienal ele dá uma força, um suporte maior para a diversidade de alimentos e também na produção. Tá? É muito importante se atentar a isso. Outro aspecto importante são as ferramentas. Antes se usava um arado romano, que ele tinha suas limitações, sabe? E aí com o desenvolvimento da charrua, que ela tem uma ponta de ferro bem firme na ponta dela, numa parte dela que sulcava o solo, se passou a ter menos trabalho no trabalho manual mesmo de arar o solo. Então a charrua ela vai ser um potencializador do trabalho do campo, sabe? É o que vai exigir menos esforço e maiores resultados, sabe? Outra característica muito importante do período é o uso do cavalo, porque antes é, se usava o boi como base de trabalho. Com o tempo se substituiu pelo cavalo, um animal relativamente mais forte, mais rápido, mais habituado mesmo para algumas situações de pressão. Tá? E a estrutura de atrelagem dos instrumentos no animal também muda. Antes se prendia no pescoço através de um instrumento, do garrote ali. Só que isso limitava muito a força do animal. E aí, com a colheira de espadas, que é presa no peito do cavalo, o rendimento passou a ser muito maior também na produção, sabe? Além dos moinhos, que no próximo slide eu vou falar um pouquinho deles ali, tá bem? É, Todas essas estruturas elas vão ser fundamentais para o desenvolvimento do mundo medieval porque elas possibilitam uma produção muito maior de alimentos, tá? Além da expansão das áreas de cultivo, que foi outro tópico que eu acabei deixando passar, né? Que as áreas de cultivo também aumentaram. Mas enfim, as inovações elas possibilitam uma maior produção com menos esforço e em alguns casos até menos trabalhadores, tá? Sobre os moinhos, como eu estava falando para vocês, tanto faz ser de água mesmo, os moinhos à base de água, como de vento. A estrutura dele é geral. Então a gente tem o gerador de força no sentido de força mecânica, pode ser a água ou o vento, nesses casos aqui, tá? Que vai fazer com que a estrutura gire, faça com que a pedra ela se mova e ali triture grãos e outras coisas, sabe? É, Foi um instrumento, uma ferramenta importante, porque aí a gente tinha uma moagem de grãos mais acelerada, tá? Tanto para a produção de farinhas ou óleo e um monte de outra coisa. Então, o moinho, as estruturas como essa, vão ser, vão ser facilitadores do processo. É, eu trago essas imagens para vocês porque quando eu estava nesse período escolar, eu sempre tinha dúvida como é que isso funcionava. Eu nunca conheci mesmo. Eu conhecia um moinho manual mesmo, que tinha pedra, você mexia lá o material com as mãos mesmo e ia quebrando. Mas a água mesmo e a vento como é que se diz? Eu vim conhecer mais depois de um tempinho, tá? Mas é válido, são detalhes, são coisas poucas aí que valem pra gente acabar, ou melhor, que servem pra gente identificar aí como é que acontecia esse trabalho no período, tá? Então, seguindo.
todo esse aumento no volume de alimentos, consequentemente nas estruturas, fez com que a população ela ganhasse melhorias nas condições de vida. Consequentemente, as pessoas vão passar a viver mais, né, e a possibilidade de morte por fome acaba diminuindo. Nesse aspecto, as pessoas também passam a ter bem mais filhos. Tá? Hilário Franco Júnior ele tem um material, um trabalho extraordinário de pesquisa e análise, que ele diz que entre os séculos 10 e 13, a população saiu de um número de 20 milhões e passou dos 50 milhões. Então são dados fortes aí para a gente conseguir identificar e entender esse desenvolvimento. Como é que essa produção alimentar acaba impactando aí na realidade do homem medieval. É uma discussão importante para a gente também nesse período. Tá? Preste atenção nessa tabelinha porque ela mostra bem aí os números do trabalho desse historiador. Beleza? E aí a gente vai seguindo, tá? Algumas coisas elas precisam ser ressaltadas. Com a situação das cruzadas e também com esse aumento da produção agrícola e dessas inovações na produção agrícola, acontecem alguns fenômenos. Tá? Por exemplo, o comércio de longa distância ele tem uma valorização, ele ganha uma valorização. Então, as linhas de contato com o Oriente se ampliam. As relações com o Oriente elas passam a ser maiores, então mais produtos de lá começam a chegar na Europa. Além de outros pontos da Europa também servirem de espaço de circulação comercial, pontos de longa distância, sabe? Outro detalhe válido que a gente precisa estar comentando aqui também é a ação de outras profissões começarem a surgir nesse período. Porque o que acontece, tá? Com esse desenvolvimento mesmo das técnicas agrícolas e o aumento populacional, muitas pessoas vão deixar de estar trabalhando no campo e começam a se dedicar em outros trabalhos, como mercadores, artesãos, vão começar a produzir roupa, sapato, móvel, começam a se dedicar a outras formas de trabalho, começam a se direcionar a outros espaços, fazendo com que a área urbana comece a se expandir. Geralmente onde é que isso acontecia? Perto ali como posso colocar para vocês aqui, de regiões de senhores feudais, sabe? Então abrigavam as feiras dentro de seus domínios ali, ou melhor, relocavam esses trabalhos ali próximo aos seus domínios. Vamos começar a perceber nesse período também o desenvolvimento das feiras medievais, que juntavam pessoas de tudo quanto era canto para negociar. E é nesse espaço que começamos a ver algumas figuras importantes para o desenvolvimento da história, como a burguesia, tá? Que é um dos tópicos aí que a gente tem que discutir também. Porque o desenvolvimento do espaço urbano do comércio vai fazer com que essas áreas mesmo elas comecem a construir sua autonomia. Então, esses espaços de comércio que eram chamados de burgos também passaram a abrigar os mercadores que ali moravam e trabalhavam, os chamados burgueses. Quem mora no burgo é burguês. Isso é só uma característica, tá bom? De conhecimento mesmo para o período. Então, outra característica prática para esse período é o desenvolvimento das chamadas corporações de ofício. O que seriam isso? Seriam grupos mesmo como posso colocar para vocês aqui, de trabalhadores do mesmo ramo, seriam associações de indivíduos ali do mesmo ramo, tá? Que se uniam mesmo para um processo meio que de autoproteção e ajuda mútua. No caso, eu sou um exemplo, né? Eu sou sapateiro, eu me junto ali com outros sapateiros e a gente forma uma corporação de ofício para se ajudar nas relações de mercado aí da época, sabe? Então existia esse apoio mútuo. A partir daqui eu queria deixar uma característica bem interessante. Lembram daquela pirâmide que estudamos em aulas anteriores sobre a sociedade medieval? Clero, nobreza e trabalhadores. Ok. Essa classe dos trabalhadores ela vai sofrer uma transformação com o passar do tempo. A gente começa a ver uma mudança de espectro aqui. Porque com o desenvolvimento e o passar dos anos, essa burguesia ela vai cada vez mais ganhar mais notoriedade, mais poder, mais força. Ao mesmo tempo também que as corporações de ofício elas deixam mais em evidência a diversidade de trabalhos que existiam. Então, essa classe de trabalhadores, lá na frente, bem anos depois, a gente vai ter a estruturação de algo chamado terceiro estado, que é válido para a gente. Então seria o clero, a nobreza e o chamado terceiro estado. Aí no lugar desses trabalhadores que nós tínhamos anteriormente, tá bom? E aí continuando, como eu já havia falado para vocês, muitas dessas cidades ou feirinhas que desenvolviam, elas cresciam ali
dentro de terras de nobres ou até de clérigos da igreja. Com o passar do tempo, esses trabalhadores eles se uniam, tá? Para tentar meio que conseguir a chamada carta comunal ou carta de franquia, que liberava eles do pagamento de impostos e dava uma liberdade mesmo para que esses grupos pudessem administrar aquele espaço urbano. Geralmente, essa administração ficava a cargo de pessoas que tinham uma relevância grande para a sociedade, como algum comerciante ou alguma figura que detinha aí uma boa base administrativa, como um banqueiro, tá bem? São outras características do período. Outras mudanças que vale para a gente ressaltar, que são as mudanças estéticas. Do lado esquerdo, para quem está assistindo aí, nós temos uma estrutura românica, né, de arquitetura, enquanto que do lado direito, para quem vê, nós temos uma estrutura gótica. O que é que muda? Né? Até o século XII ali antes, né, a estrutura romântica ela dominava, então eram espaços com poucas janelas, né, praticamente nenhuma, e paredes bem mais grossas. A ideia de que a igreja seria a fortaleza de Deus. Então, depois do século XII, a visão muda mais e se passa a associar, século XII, se passa a associar a ideia de Deus com luz, com luminosidade. E aí nós temos igrejas com, como posso colocar para vocês, com torres bem maiores e mais vitrais, mais luz aí entrando. Tá? Então são detalhes do período. Além do desenvolvimento das universidades, que começam a surgir também por volta desse período. Antes o ensino era regulamentado pela igreja, então todos os bispados tinham um centro ou outro estudantil. Só que com o passar do tempo as associações de professores e alunos começam a crescer e vão ganhando certa notoriedade, sabe? No passado existiam poucas áreas de conhecimento, mas todas elas eram bem aproveitadas nesses espaços, sabe? E vão fazer com que o conhecimento comece a se expandir e o interesse por novos saberes também, ok? E aí eu fecho com vocês, deixo essa atividadezinha aí super tranquila, material curtinho, tá? Agradeço a atenção, valeu!